Shalom, queridos, a paz do Senhor seja com todos, amém? Mais uma vez estamos aqui para aprender do Eterno e descobrir um pouco mais dos segredos que Ele tem para nós, reservado para nós. E eu quero que você, nesse momento, onde quer que você esteja, o que é que você esteja fazendo, você pare agora. Que você se desligue de tudo agora para ouvir o Senhor falar contigo, para ouvir o Senhor falar com a gente. Então, nesse momento, feche os seus olhos, vamos atrair a presença do Eterno, aquele que é todo-poderoso, aquele que é santo, aquele que é bendito. E vamos atrair a presença dele nesse instante. Ó soberano e eterno Deus, magnífico Pai, Deus que é todo santo, poderoso, justo e verdadeiro, onisciente, onipresente, Deus que socorre-nos da angústia, Deus que nos socorre-nos da tristeza, da depressão, da malícia, do pecado, do erro, do flagelo. Nós entramos em Tua presença e te pedimos, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, atraia-nos, Senhor, ó Deus, a Tua presença. Traga, Senhor, ó Deus, a Tua presença em nós. Faça, Senhor, fortalecer o nosso coração, o nosso interior, com o Teu Espírito. Venha sondar os nossos corações, ó Eterno. Olha, Senhor, os nossos corações. Olha sim, Senhor, e vê se há um caminho mau e conserta-nos, Pai. Que o Seu nome seja glorificado, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. E graças a Deus. Amém. Abra a tua Bíblia comigo lá em Mateus. A palavra hoje está lá em Mateus. E o tema que eu quero falar com você hoje é injeção de fé. Nós hoje vamos ter uma injeção de fé para entender e compreender detalhes. Sim, detalhes. Coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença. Quando a tempestade, quando o mar está tentando nos derrubar. Amém? Então abra sua Bíblia comigo, pega ela aí e abra comigo lá em Mateus, no capítulo de número 14 e versículo de número 22, que tem o tema, o título, dizendo: Jesus anda sobre o mar. Ei, Jesus anda sobre o mar. Olha que linda essa passagem. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomando de medo, gritaram. Mas Yeshua imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, porque por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo as mãos, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Você percebeu uma coisa aqui muito interessante? Tem duas coisas que me chamam muita atenção aqui nesse texto. A primeira é que Jesus, em certo e determinado tempo, ele vai orar sozinho, Isso me indica que se o Eterno, Todo-Poderoso, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, ele reservou um momento só
Quem somos nós para não reservarmos um tempo com Ele? Olha o grande segredo aqui. Qual é o tempo que você tem reservado com o Eterno? Qual é o tempo que você tem se dedicado a fazer as coisas do Eterno, a ter intimidade com Ele, sabe? Eu não estou dizendo de ir para a igreja, eu estou dizendo de ter intimidade com Ele. Lembra que a gente falou no estudo passado sobre santidade? Desenvolver a santidade com Ele. Qual é o tempo? Ah, mas aí você pode dizer para mim, Mateus, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Olha, eu ouvi isso, uma coisa que ficou muito gravada na minha mente, é o seguinte: os mesmos 24 horas que eu tenho, você tem. Os mesmos 24 horas que o seu outro irmão tem, é o que você tem, é o que eu tenho. O dia dura o mesmo tempo para mim e para você. Na realidade, o que talvez você não tenha tido é prioridades. Porque quando você tem prioridades, você arruma tempo. Quando nós temos prioridade, nós arrumamos tempo. E Yeshua faz isso, ele vai para o monte a fim de orar sozinho. Por quê? Porque era a prioridade dele. Então grave isso aí. E outra coisa que chama muita atenção, e esse é o tema dessa injeção de fé sobre você nesse dia, é o seguinte, é que Pedro, ele tem a fé muito forte. Ele tem uma fé sobrenatural. O que é uma fé sobrenatural? Você percebe que todos os discípulos estão no barco e Pedro prontamente se declara e pede para Jesus: Mestre, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. O que Pedro teve aqui? Atitude. Ele teve uma atitude de pedir para ir com o Eterno, de pedir para ir com a Shia, de pedir para ir com Jesus. E quando ele pede isso, você percebe que Jesus diz o que para ele? Vem, vem. Pedro sai do barco e Pedro começa a caminhar. E Pedro começa a andar ao encontro de Jesus. Olha que interessante isso. Pedro tem uma fé que o faz andar pelas águas, que o faz andar sobre as águas. Somente Pedro e Jesus andou sobre as águas. E olha que interessante isso, que revelação. Só que o versículo continua, vamos lá, versículo 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus, e foi ao encontro de Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Olha que interessante isso. Olha que palavra. Pedro está andando, está tudo bem. Ele está vivendo o sobrenatural de Deus. Pedro está caminhando nas águas. Só que de repente, ele tira os olhos de Jesus. O vento começa a vir e ele começa a se desesperar. O que a palavra diz? E começando a submergir, Olha lá, versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Nem preciso dizer nada, né? Mas esse não é o foco, porque existem muitas pregações sobre isso. Eu não vim trazer mais do mesmo para você. Mas olha que interessante que a palavra já fala por si própria. Reparando ele no vento. Pedro, ele perde a fé no caminhar. Quantas pessoas estão caminhando, vivendo o sobrenatural de Deus, e elas perdem a fé no caminhar. Elas perdem a fé no andar. Elas estão indo se encontrar com Jesus, se encontrar com Yeshua, mas acontece algo no caminho, um vento, uma tempestade, uma onda, que tira o foco dela e ela submerge. E ela afunda, e ela passa a deixar de viver o sobrenatural de Deus. Cuidado, porque muitas vezes nós deixamos de viver o sobrenatural de Deus, não porque nos falta fé, mas porque o nosso medo é maior que a nossa fé. E quando o nosso medo ele é maior que a nossa fé, nós afundamos. Olha, nós afundamos. Então anote aí, meu medo não pode ser maior que a minha fé. Anote isso aí, deixa isso gravado.
Olha que interessante. O que é mais interessante também é que ele olha para o barco. Então você vê que as pessoas que estão no barco, elas não tiveram a atitude, elas talvez tinham fé sim, só que elas não tiveram a atitude. Talvez elas não tiveram até a fé suficiente para poder ir lá e andar sobre as águas. Mas Pedro andando, quando ele começa a andar, e isso é natural entre os discípulos, o que acontece? Os outros discípulos ficam espantados. E os discípulos ficam pensando que vai cair, vai afundar, ele é louco, ele é doido, olha o que ele está fazendo. E se ele afunda? De repente Pedro tira os olhos de Jesus, olha para o barco, olha para a tempestade, olha para a circunstância, e ele deixa de olhar para Jesus. E aí ele começa a ver o tamanho do problema, em vez de ver o tamanho de Jesus. Ei, meu amado, para de olhar o tamanho do seu problema e começa a olhar o tamanho do seu Deus. Para de ficar imaginando coisas. Você tem que ter fé, você tem que acreditar. Você precisa. Você quer chegar a um lugar grande, você quer chegar a lugares altos, você quer ter uma vida abençoada, uma casa abençoada, uma família abençoada. Passa a ter fé dessa forma. Para de olhar para as dificuldades, para de olhar para quem está dentro do barco, que não teve a atitude de sair e dizer, olhando para você com o olhar e pensamento de ele vai afundar, olhando para você e dizendo ele vai cair, olhando para você e dizendo ele vai se submergir. Para com isso. Para de acreditar nessas pessoas. Para de olhar, para de enxergar esses olhares mediante a você. E começa a focar em Yeshua. Que aí você vai ter uma plena intimidade com o Eterno. Isso é muito interessante quando eu estava fazendo esse estudo, porque a gente percebe que quem tira os olhos de Jesus afunda, meu amado. Quem tira os olhos de Yeshua afunda, cai. Não tira os olhos de Jesus. Esse é um trecho de um livro do Alessandro Vilas Boas. Quando a gente confia em alguém, a gente não verifica a qualidade da semente. O que é isso? É você confiar cegamente nas pessoas. Você deve confiar em Deus. Deus ele nos criou a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança nos criou. E nós somos a imagem de Deus. Mas o pecado nos tirou a semelhança. O que é a semelhança? Não é só ser parecido. A semelhança é você ter um relacionamento. A semelhança não se trata de parecer apenas com ele na fisionomia. A semelhança, ela se trata, inclusive, de se tornar igual a ele em pensamentos, em atitudes, em gestos, o modo que você fala. Olha que interessante, quando Jesus ele é pego pelos fariseus, quando ele é pego ali para ser crucificado e levado e julgado, algumas pessoas andando, os discípulos no meio da multidão, alguns, a Bíblia nos cita que olham para certos discípulos e dizem assim: ei, você não andava com ele? E Pedro diz: não era eu. Aí o que eles dizem? Mas você fala igual a ele, você se parece com ele. Nós devemos ser assim, não negar Jesus, mas em parecer com ele, em ser semelhante. A maneira como você fala é muito igual, a maneira como você pensa é muito similar. Por que isso? Porque você está se tornando a imagem e semelhança. Que nós possamos ser a imagem e semelhança de Jesus, inclusive sobre a tempestade. Porque quando Pedro sai do barco, ele é a imagem e ele se torna a semelhança de Jesus ali, andando parecido com Jesus. Se credes em mim, farás obras ainda maiores que esta. Foi o que Jesus disse para nós. Olha que interessante, meu irmão. E você aí, com tudo isso nas suas mãos, e pensando: eu sou fraco, eu não venço, eu não consigo vencer, a vida para mim não presta. Não! Olha o que Jesus deixou escrito para você. Olha o que Ele deixou aqui inspirado para você. Toma posse dessa palavra hoje. Escreva isso aí.
Escreva que você tem que ser a imagem e a semelhança nos pensamentos, na fala, nos gestos. Você deve ser igual a Jesus. As pessoas devem reconhecer você. Eu estou trabalhando isso em mim. Eu ainda não sou perfeito. Mas precisamos desenvolver essa santidade. Nós precisamos desenvolver essa santidade. A palavra, eu estava lendo um livro essa semana e o livro ele faz uma pergunta pra gente. Ele fala assim: é melhor a gente ter salário ou herança? O que você acha? É melhor você ter salário ou herança? Deixa eu te dizer, quem recebe salário é servo. Quem recebe herança é filho. Que possamos ter um pensamento de não ser servos apenas de Jesus, que possamos ser a imagem e semelhança de Jesus nas atitudes, sobre o mar, em meio à tempestade, em meio à luta, em meio ao cansaço, em meio ao desapego, ao desespero, mas que possamos também ter aqui uma fé do tamanho maior que um grão de mostarda, que possamos também, inclusive, não ter apenas salário, mas termos a herança, porque a herança, ela é perpétua. A herança, ela é algo que nos lembra ao Pai, e é só o filho que tem direito à herança. Que possamos ser filhos, que possamos ter a intimidade, porque a intimidade, ela garante a vida eterna. A intimidade, ela garante que nós vamos ter essa vida eterna. Olha que interessante. Anote isso aqui. Cumprir princípios gera recompensa. Cumprir princípios gera recompensa, salário. Agora, a intimidade, ela gera vida eterna. O que é intimidade? É ser filho. Ser filho gera a vida eterna. Quando Pedro ele sai do barco, ele começa a caminhar, ele está tendo intimidade. É necessário um grau de intimidade muito grande com o Mashiach, com o Messias, para que possamos sair do barco e andar em meio à tempestade. Só que não é fácil, meu querido, também. Porque por mais que você saia do barco, por mais que você tenha fé suficiente e intimidade para andar em santidade, andar sobre o mar, para andar no meio da tempestade, sobre as águas, é necessário que você não tire os olhos de Jesus. Que você possa, hoje, não tirar os olhos de Jesus, não tirar os olhos do Mashiach. Esqueça o que te falam, esqueça o que estão te dizendo, esqueça quem está lá atrás. Quando você começa a caminhar, você não pode olhar para trás. Esqueça quem ficou no barco, quem não teve fé suficiente, que está te olhando com o olhar de ele vai cair, ele vai afundar. Esqueça, para de olhar para isso, comece a olhar para Jesus. E a sua vida, a partir de hoje, vai mudar. Então escreva aí: eu devo olhar somente para Jesus. Eu devo olhar somente para Jesus. E eu creio que você verá as coisas de uma forma diferente. Você verá as coisas da forma que Jesus olhava. Você vai enxergar como Jesus enxergava. Você vai falar como Jesus falava. Você vai pensar como Jesus pensava. Que possamos ser a imagem e a semelhança. Que possamos não ser servos, mas sim filhos e co-herdeiros com o Pai. Que Deus abençoe sua vida. Pegue essa palavra que possa te alimentar. Que Deus abençoe. Baruch Hashem. Deus abençoe. Seja forte, seja abençoado. Um beijo da minha alma. Amém. Graças a Deus.